esse texto-documento que uma outra intelectual negra, companheira, parceira de Eduardo de Oliveira e Oliveira, nos convidava a pensar, Beatriz Nascimento. Uma outra intelectual que também, durante muito tempo, ficou apartada dos bancos acadêmicos, ainda que seus textos, em alguns lugares, existissem. E que hoje, felizmente, com uma transformação da academia brasileira, em termos de mentes, mas, sobretudo, de corpos negros que circulam, esses textos e esse pensamento de Beatriz se faz ainda mais presente. Quando a Beatriz nos convida a pensar neste texto vivo, nesse texto-documento, a gente está pensando acerca de memórias, mas a gente está pensando sobre a história viva da população negra. Elementos que ela nos convida a pensar. Quando os meninos estavam aqui e fizeram um dos cantos em homenagem a São Benedito e ao 13 de maio, eu imediatamente me lembrei tanto de Beatriz quanto dessas histórias que eu ouvia nos clubes e que eu acessei pelos documentos dos clubes, e que a historiografia entendeu como branqueamento. Mas criar irmandades aos moldes, né, de uma irmandade em honra a São Benedito, ou, muito provavelmente, irmandades do Rosário, a gente, quando vem para cá, para o teatro, geralmente passa aqui pela Igreja do Rosário, foi uma forma de existência da população negra, quando a colônia somente permitia a existência de organizações religiosas. É por isso que no século XVII, XVIII, início do século XIX, nós não encontramos nenhuma outra forma de organização sistematicamente legalizada, porque a colônia não permitia. Não é que não existissem terreiros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a legalização, a burocratização do Estado, a modernidade que faz isso. Por isso existiam irmandades. Mas não foi à toa que, durante os períodos revolucionários, os tantos períodos revolucionários que o Brasil passou, as irmandades estiveram sob forte controle, porque eram elas que ajudavam na consolidação dos quilombos. Não eram irmandades aos moldes das irmandades brancas. Então, olhar para essa episteme que foi gestada por esses intelectuais e continua a ser gestada, nos permite olhar para esses espaços de resistência negra e para essas memórias que circulam nos corpos dessas pessoas e construir outras possibilidades de testemunhos, de escrita da história explicitamente. A gente consegue necessariamente perceber como que esses espaços rivalizaram com os códigos que estavam estabelecidos. A gente começa a partir das nossas histórias de família, mas olhando para esses lugares que a gente vai pesquisar. São outras pesquisas que a gente pode fazer a partir desses lugares outros de epistemologia e a partir de um diálogo, sobretudo, com a memória. E aí, aqui, eu já chamo a atenção para vocês que a gente não vai conseguir trabalhar nesses espaços simplesmente por meio das metodologias existentes que são brancas, que tratam, no máximo, com o evento limite do Holocausto. Sobretudo, para quem trabalha com memória, entende muito bem do que eu estou falando. A gente trabalha, sobretudo, com o método da história oral. Mas chega um momento que a história oral não dá conta, porque ela foi pensada para o evento limite do Holocausto. Ela não foi pensada para o evento fundante da modernidade, que é a escravidão, e ela não foi pensada para a nossa resistência, a nossa manutenção durante o pós-abolição. Ela não dá conta de pensar as nossas tradições orais. Aquilo que Beatriz Nascimento também deixa alguns insights, né, da sua produção, que foi ceifada muito cedo, ela deixa alguns insights para a gente pensar em torno da importância da tradição oral, de como lidar com a tradição oral, como pensar a tradição oral nos espaços negros, porque a tradição oral ela é fundamental. E aí, quando a gente vai para esse ponto, a gente se aproxima e aí entende perfeitamente como Conceição Evaristo lhe foi atribuído essa perspectiva de escrevivência, porque a gente está falando de experiências que são sempre coletivas. A gente está falando, inclusive, de uma possibilidade de uma ferramenta metodológica, como a escrevivência pode ser utilizada, que dá conta de pensar a tradição oral, que dá conta de pensar aquilo que é um dado da coletividade. E eu digo isso porque, assim como interseccionalidade, a escrevivência também está virando perfumaria. Então, eu já encontrei muitas vezes as pessoas querendo dizer que escrevivência é biografia. Eu digo, não é.
Não é porque o traço principal da biografia é o estudo individual. Ninguém vive sozinho no mundo. A biografia dá conta de pensar quem também dá suporte para aquela pessoa. Mas a escrevivência parte do entendimento de que as pessoas são um todo, que elas são coletivas. É uma outra perspectiva, é uma outra metodologia, é uma outra ferramenta de análise. Esses intelectuais negros e negras nos ajudam a pensar desde outros lugares. Por isso chamaram tanto atenção ainda nos anos 70 sobre essa descolonização.